Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Como viver a graça do desapego em nossa vida? No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos do 16 ao 22. Mas antes nós vamos rezar, nós vamos pedir a Deus sabedoria diante da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração sempre contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que possamos ter sabedoria diante da palavra professada e que possamos ter a coragem necessária para colocar em prática aquela que é a Tua vontade para a nossa vida no dia de hoje. Tudo isso te pedimos pela intercessão da Sempre Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, sob a luz do Espírito Santo, nós vamos meditar o Evangelho, repito, presente no livro de São Mateus, capítulo 19, versículos do 16 ao 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, que ainda me faltam. Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, o Evangelho de hoje, Jesus, nos traz um grande ensinamento. Um grande ensinamento para todos nós que almejamos, que temos o desejo, o objetivo de crescermos espiritualmente. Jesus, ele é interpelado por um jovem que o questiona o que é bom, o que é necessário fazer de bom para participar da vida eterna. E Jesus, logo no início, ele já coloca o jovem, vamos dizer assim, no seu devido lugar. Ele vai dizer: olha, não há nada de bom que você pode fazer, em outras palavras, porque só Deus é bom. O que Jesus já quis, logo do início, ensinar esse jovem? Que nada que ele viesse a fazer seria bom se não estivesse presente em suas obras a graça de Deus. Só Deus é capaz de fazer coisas boas, e tudo que nós fazemos de bom é feito por intermédio de Deus, pela graça de Deus. Se a graça dele não estiver presente em tudo aquilo que nós fazemos, isso não é bom, pelo menos aos olhos de Deus, que é o que de fato importa. Bom, depois de Jesus ter explicado isso para o jovem, ele disse: você precisa seguir os mandamentos. E o jovem disse que já seguia todos os mandamentos. Provavelmente esse jovem era um jovem de grande retidão, era uma boa pessoa, um jovem que cumpria os preceitos, que cumpria as leis religiosas. Provavelmente um jovem que talvez nos nossos tempos de hoje frequentasse a missa todos os domingos, participasse de alguns grupos religiosos, rezasse suas orações, fizesse seus terços, enfim, era um jovem que tinha uma vida religiosa aparentemente bem vivida. E se nós pensarmos bem, há uma semelhança muito grande com muitos de nós nos dias de hoje, que também somos como esse jovem rico.
que também somos como esse jovem que tem uma vida até certo ponto ordenada, que temos uma vida até certo ponto religiosa, de profissão de fé. Porém, assim como aquele jovem, nós também em muitos momentos estamos apegados a algumas coisas. O jovem era apegado ao seu dinheiro, era um jovem rico, abastado. Enfim, quando Jesus disse a ele que era necessário vender todos os seus bens e dar aos pobres, ele se entristeceu. E ele se entristeceu porque, para ele, aquilo tinha um grande valor. E mesmo tendo um grande valor, apesar desse grande valor que ele considerava, ele também queria a vida eterna. Porém, na hora de fazer as escolhas, na hora que ele teve que desapegar daquilo que para ele era de grande valor, ele se entristece. Essa tristeza do jovem significa que, apesar de desejar a vida eterna, ele não amava a Deus sobre todas as coisas. E esse é o primeiro dos mandamentos. Porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas é de fato todas. É amar a Deus sobre o seu dinheiro, sobre a sua família, sobre suas amizades, sobre o seu trabalho, é tudo. Quando Deus nos chama, Ele nos chama por inteiro. E quando Ele coloca uma escolha para fazermos, nós precisamos fazer a escolha por Ele. Todas as outras coisas não têm a menor importância se nós estamos objetivando, é claro, participar do reino de Deus. Porque quando nós escolhemos Deus, nós temos que ter a plena consciência de que estamos escolhendo aquilo que é melhor para nós. Ah, mas o dinheiro é importante para a minha vida, a família é importante para a minha vida, as amizades são importantes para a minha vida, o trabalho. Claro que sim. E Deus permanecerá com tudo isso a sua vida, porque Ele te ama e quer te dar tudo em abundância. Mas se em alguma circunstância da sua vida você se deparar com a situação do jovem rico, em que Deus te convida a segui-lo e a fazer uma escolha, não titubeie. Não pense duas vezes em escolher por Deus, mesmo que seja necessário que você perca alguma coisa na sua vida de mundo, na sua vida material, na sua vida mundana. Porque ou nós queremos de fato ter uma participação na vida eterna, ou nós queremos viver uma vida tranquila e serena neste mundo, abastada, sem cruz, sem nenhum tipo de esforço. Percebam? É necessário fazer escolhas, que possamos fazer uma escolha por Deus. Colocar Deus como prioridade em nossa vida. E colocar Deus como prioridade significa primeiro atender ao seu chamado e depois olhar todas as outras coisas. Porque se nós não atendermos a Deus, todas as outras coisas não serão suficientes para que nós cheguemos um dia a contemplar Deus face a face. Cheguemos um dia à felicidade eterna tão esperada. Essa passagem do jovem rico que está presente no Santo Evangelho de hoje, ela é um grande diferencial da nossa vida espiritual. É ela que vai fazer com que nós passemos de uma ascética para uma mística. Assim, coloca uma grande santa da nossa igreja, Santa Teresa d'Ávila, ela faz essa divisão, entre aspas, essa passagem de um crescimento espiritual, onde nós realmente elevamos o nosso espírito a Deus, quando nós conseguimos viver o desapego que Deus pede ao jovem rico que ele viva. Nós não sabemos qual foi o resultado deste jovem, nós não sabemos o fim da história desse jovem rico. Se ele se entristeceu e depois se arrependeu, se ele se entristeceu e continuou apegado com seus bens, enfim. O que nós sabemos é que aquilo que Deus nos chama, é necessário que nós digamos o nosso sim.
é necessário que nós nos desapeguemos de todas as coisas. Por isso, nós precisamos estar em constante vida de oração, porque desapegar não é uma coisa fácil. Nós somos apegados a coisas, a matéria, nós somos apegados a pessoas, nós somos apegados a muitas coisas. E é preciso que nós vençamos dia a dia todo esse desapego. Claro que nós precisamos do trabalho, nós precisamos do dinheiro, nós precisamos viver o amor em família, nós precisamos ter as nossas relações de amizade, mas tudo isso está abaixo da vontade de Deus. Aquilo que Deus nos chama, é preciso que nós priorizemos sobre todas estas coisas. E isso não é uma tarefa das mais fáceis. Somente pela presença do Espírito Santo nós vamos conseguir realmente nos desapegar de tudo e de todos para vivermos a plenitude dos tempos na vida eterna junto a Deus. Que nós não nos entristeçamos quando formos chamados a deixar alguma coisa neste mundo para seguir a Deus, porque Ele sempre nos ama e o que Ele tem de bom, porque Ele é o bom, como diz o Santo Evangelho. Ele é o sumo bem. Portanto, não há espaço para outra coisa em Deus do que o amor que Ele tem para nós. Portanto, Ele sempre nos deseja o melhor. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a confiar naquilo que Deus nos convida, para que nós digamos o sim a Ele e digamos esse sim de forma alegre e feliz, mesmo que percamos algo neste mundo. Amém? Muito obrigado por esse momento de partilha, por esse momento de reflexão. Espero que de alguma maneira essa mensagem faça você crescer espiritualmente. Até amanhã, tenham todos um santo e abençoado dia. Até amanhã com o nosso Santo Evangelho de Jesus Cristo.